Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com o Nute. E hoje o tema é erro judiciário. Você sabe o que se considera um erro judiciário? E também você já se perguntou por que acontecem tantos erros judiciários aqui no Brasil? A resposta para essas e outras perguntas você saberá logo depois da vinheta. Conversando com o Nute. Penal e processo penal da atualidade. Olá, professor Nucci, muito bem-vindo novamente aqui ao nosso estúdio. Professor, o tema hoje é erro do judiciário. Então vamos começar dizendo, afinal, o que seria um erro judiciário? Bom, nós temos que nos basear primeiramente no conteúdo da lei. E o artigo 621 do Código de Processo Penal procura definir quais são as causas que podem gerar uma revisão criminal. Vale dizer, alguém já foi condenado com trânsito e julgado, ou seja, definitivamente, está até cumprindo a pena. Quando que a gente pode pedir a revisão dessa condenação? Então, o artigo 621 fala, olha, nós temos algumas hipóteses, né? Então, no primeiro caso, houve um erro do juiz que condenou ao aplicar a pena em contrariedade com a lei. Ou houve um erro do juiz ao aplicar a lei, mas contrariando a prova existente nos autos. Aí o outro ponto diz, olha, pode também o juiz ter se baseado em documentos ou testemunhos falsos. Mas a terceira hipótese, que está no inciso 3, é o verdadeiro erro, quando surgem provas novas da inocência do condenado. Essa é a parte mais relevante, porque é o que a gente tem na nossa mente, né, como erro judiciário. Não é o erro na aplicação da pena, porque muitas vezes, quando há o erro na aplicação da pena, tem um tribunal para corrigir, não é? Então, a pena quase nunca, fica num juiz só. Ela percorre outros juízos, né? Então, na verdade, o que a gente considera o verdadeiro erro autêntico é aquele erro que o juiz não tinha como evitar, não é? As provas estavam nos autos, ele julgou, ele condenou, mas ele não sabia da inocência porque faltava uma prova, né, que surge depois. Também posso considerar um erro judiciário, que não é culpa do juiz, quando ele se baseia em uma coisa falsa, introduz um documento falso ou uma testemunha mente, né? Então pode acontecer. Mas são essas as hipóteses previstas, então, no Código de Processo Penal. Perfeito, professor. Na teoria, tudo muito claro, agora na prática, para ficar bem didático para quem está nos assistindo, o senhor poderia relatar algum caso que foi muito notório aqui no Brasil de um erro judiciário? Ah, sem dúvida, eu acredito que o maior erro judiciário da história do Brasil, não é, foi o caso dos irmãos Naves. O caso dos irmãos Naves, a gente já teve filme, livro, escrito, é fácil de encontrar na internet. Os irmãos Naves, Sebastião e Joaquim, não é, na década de 30, lá para os idos de 37, eles conheceram o Benedito, não é, que era um comerciante de arroz. Ele vendia a safra de arroz do pai dele, que era fazendeiro. E ele estava em Araguari, em Minas Gerais, não é? E nessa ocasião, não é, parece que ele tinha até uma sociedade com o Joaquim num caminhão, enfim, para transporte, alguma coisa assim. E eles estiveram juntos quando o Benedito havia vendido a safra de arroz do pai dele, embolsou lá um valor considerável na época, e nessa noite eles estiveram juntos, Sebastião Joaquim Naves com o Benedito. Mas se despediram, segundo consta, e o Benedito tomou o rumo dele. E sumiu. Ninguém mais encontrava. Aí começaram os rumores, não é? O que aconteceu com o Benedito. Como ele tinha estado com os irmãos, Sebastião e o Joaquim, já começaram as deduções, não é, de que alguma coisa errada tinha acontecido. E, enfim, acabou entrando no jogo um tenente da Polícia Militar, que era o condutor do inquérito, da investigação, porque nós estávamos em plena ditadura Vargas.
É preciso lembrar que o inquérito não era conduzido por um delegado, mas por um militar. Entrou em cena esse tenente, começou a apurar o caso e achou que o culpado era ou o Sebastião ou o Joaquim ou os dois. E começou a pressioná-los e, segundo consta, partiu para a tortura do Joaquim, não é? Tortura bastante severa, e em tortura confessa-se tudo. E o Joaquim então teria dito que ele e o irmão, não é, emboscaram lá o Benedito, mataram-no, não é, estrangulado, e jogaram o corpo no rio. E ficaram com o dinheiro. A mulher do Joaquim, torturada psicologicamente vendo o marido apanhar, ratificou a confissão do marido. E o Sebastião nunca confessou. Bom, olha que coisa interessante. Foram a julgamento pelo tribunal do júri. Isso seria um latrocínio. Latrocínio hoje é julgado por um juiz togado, mas na época era questão que ia para o júri, porque envolvia a morte da pessoa. E a grande ironia é que o júri os absolveu. Inclusive porque o advogado levantou a tese da tortura para obter a confissão. Houve um recurso, não é? E esse recurso do Ministério Público foi provido porque o tribunal alegou que os quesitos, as perguntas apresentadas para os jurados estavam com defeito de redação. Mandou a novo júri. O novo júri absolveu de novo os dois. Fala-se muito mal do júri, mas o júri os absolveu 2 vezes. Só que naquela ocasião, o júri não tinha a última palavra. O tribunal poderia reformar a decisão do júri. E foi o que o Tribunal de Minas Gerais fez. Quando houve recurso do Ministério Público, o tribunal togado, portanto, juízes togados, reformaram a decisão e os condenaram a mais de 25 anos de reclusão. E foram presos, Joaquim morreu no cárcere e o Sebastião ainda conseguiu sair depois. E por que saiu depois? Porque houve informações de que o Benedito, não é? A tal vítima, estava vivo. Não é? E eles foram atrás. Não é? Não sei se parentes, enfim, eu sei que foram atrás. E encontraram o Benedito vivo. O que tinha acontecido naquela noite é que o Benedito foi dormir com uma prostituta, com o bolso cheio de dinheiro, e eu não sei o que aconteceu, se ela falou a respeito. O fato é que foi assaltado. E levaram todo o dinheiro da safra do pai dele, e ele, com vergonha, sumiu. Foi para Mato Grosso, depois para Bolívia, e ficou todo esse tempo fora. Uns 8 anos, mais ou menos, né? Até que deu as caras de novo. Então, na verdade, esses 8 anos que eles passaram presos, né, foram absolutamente infelizes, né, porque foi fruto de um grave erro. Então, quando o Benedito surgiu vivo, evidentemente, né, coube revisão criminal e que foi provida, né, soltando o Sebastião, que estava vivo, né, liberando e até fixando uma indenização. Então, esse foi o caso mais notório, né? Porque você veja, como que se condena uma pessoa por latrocínio, que é roubo seguido de morte, né, com a vítima viva? Aí começou toda uma reestruturação do processo penal, né? Tanto que o código que saiu depois, em 41, já prevê no artigo 197 que a confissão não é suficiente para suprir a prova da existência do crime. Então não adianta hoje, por exemplo, uma pessoa sumiu, a ideia é essa, né? E alguém confessa, fui eu que matei, automaticamente vai preso. Não, o artigo fala, a confissão não serve mais para provar a morte de uma pessoa. E provavelmente por conta do grande erro dos irmãos Naves, ou pelo menos, se não foi exatamente por isso, foi inspirado naqueles que perceberam que a simples confissão de uma pessoa não pode dar ensejo a uma condenação.
Não, perfeito, professor. Bom, você falou desse caso super notório aí que percorreu a década de 30, comecinho da década de 40, mas o senhor se recorda de algum caso mais recente de um erro desse tipo? Olha, existe sim o caso Evandro. O caso Evandro do menininho que foi morto e mutilado na cidade de Guaratuba, no Paraná. E causou uma cidade, uma região pequena, né, comunidade pequena, causou aquele escândalo, né, e uma histeria coletiva para buscar o assassino. E mais uma vez, né, o que ficou apurado depois, né, confissões extraídas com tortura, né, a polícia trabalhando com provas pobres, fracas. Aí você tem mídia participando, júri contaminado, Uhum. porque a região toda comentando. Criou-se até a tese de que ele teria sido morto num rito satânico, não é, um sacrifício humano e tal. Essas pessoas que foram acusadas, não é, ficaram alguns mais de 10 anos presas. E aí foi um jornalista investigativo com outras pessoas, enfim, que acabaram indo atrás de provas e perceberam que o caso era frágil e não havia realmente sustentação. Aí foi apurado, eles foram soltos e é um caso que está em livros, enfim, também retratado como um erro judiciário grave. Perfeito. Professor, bom, temos então esses dois casos aqui no Brasil e tem algum caso notório desse tipo de erro fora do Brasil? Existem também muitos casos, né? Eu até vou citar um que as pessoas poderão ver até o filme que foi feito, que é o caso do jogador de futebol americano chamado Brian Banks. O filme chama Um Sonho Interrompido. Porque esse rapaz jogava futebol americano e lá com seus 16 anos, com uma carreira no futebol promissora, com bolsa de estudos em universidade e tudo mais, se envolveu com uma garota de 16 também, da idade dele, né, e pelo que se pode ver, tanto no filme quanto nos relatos, eles foram para um canto da escola para namorar, não é, e acabou não dando certo ali, tocou sinal, alguma coisa, e ele largou ela ali no meio do namoro, enfim, Uhum. e foi embora. Não sei se isso a irritou, não é? Ou também porque depois, quando ela ia para a classe, ela foi advertida. Eu sei que alguma coisa aconteceu na cabeça dela que ela disse: "Eu fui estuprada", e não tinha sido. Aí nós temos sempre a ideia, isso é uma questão que acontece mesmo, da palavra da vítima tem importância. E o rapaz foi preso. Nos Estados Unidos tem um sistema que, alguns acham ótimo, mas eu coloco isso daí em questão, que é a história da barganha, o plea bargaining. A oferecer um acordo para o rapaz. Ah, se ele confessasse, ele pegaria uma pena leve, se ele não confessasse, então ele ia a júri e poderia pegar uma pena de 20 e tantos anos. E ele, na inexperiência, confessou o que ele não tinha feito. Pegou 11 anos, 6 anos, acho que, em prisão e 5 anos em liberdade condicional, alguma coisa assim. Uhum. Ele cumpriu o tempo dele preso e quando ele saiu em liberdade condicional, por ironia do destino, na rede Facebook, a menina, a moça, o contatou, viu o perfil dele e mandou uma mensagem. Ele tomou um susto, falou: "Mas por que você está me contatando?", né. "Ah, não, eu queria saber de você". E aí nasceu a ideia nele de falar: "Espera aí, como eu não a estuprei, agora eu vou fazer ela falar isso". Uhum. E aí mostra, não é, o ritmo da coisa, que ele conseguiu a confiança dela, não é, falou que ele foi injustamente condenado, que padeceu por causa disso. Talvez tenha sensibilizado no primeiro momento, o fato é que ele foi no encontro e gravou a conversa, ela dizendo que não foi estuprada. E com essa prova ele foi absolvido. Então você veja, mais uma vez nós temos aí a confissão que ele fez, né, para fazer o acordo.
embora tenha havido acusação falsa. Então, esse é um caso que virou filme, as pessoas podem até acompanhar. Bem interessante, professor. E para finalizar o nosso episódio, a última pergunta. Afinal, por que tantos erros judiciários acontecem? Eu até diria que não são tantos erros judiciários, ou seja, no universo das condenações, eu acho que o judiciário mais acerta do que erra. Mas é lamentável os poucos erros judiciários que acontecem. A gente tem que pensar que prender uma pessoa inocente é uma tragédia jurídica, né? Mesmo que seja ou que sejam poucos casos, né? Mas, de qualquer maneira, eu tive 7 anos à frente do Tribunal do Júri de São Paulo, como juiz-presidente dos julgamentos. Então, fazíamos júri várias vezes por semana durante 7 anos. Há muitos casos de homicídio. E nesses casos, a gente observava que, às vezes, no inquérito, na investigação, não tinha prova nenhuma. E, de repente, do nada, surgia uma confissão. Como se o indivíduo tivesse espontaneamente chegado ali na polícia e falado: olha, eu quero contar detalhadamente a morte que eu causei. E a gente, quando analisava isso, né, pensava, mas não tinha prova incriminadora dele antes, no inquérito, né? E, de repente, vem uma confissão completa. De onde que ela vem? Não é um abnegado, é um indivíduo arrependido, mas isso mais de uma vez. O que a gente acaba sentindo é o mesmo fenômeno dos demais. Tortura policial, violência, que agora diminuiu bastante, eu sou obrigado a dizer, né? Isso daí era um fenômeno muito comum na ditadura militar, quando o Brasil não vivia uma fase de ponta cabeça. Mas depois da Constituição de 88, isso foi caindo, né? Hoje a gente vê indivíduos que vão para a polícia ali autuados e dizem: olha, eu reservo o direito de ficar calado. Eles usam o direito ao silêncio. Mas antigamente era um negócio mais grave. Então, confissões falsas é um primeiro ponto, né? Vamos lembrar que elas vão ser apresentadas para jurados, não para juiz togado. Jurado é uma pessoa do povo, não é? O promotor lê ali uma confissão, ele condena. Outra coisa que a gente nota é excessiva prova concentrada num único suspeito. A polícia elege alguém como suspeito e vai em cima, e não abre outras opções. Aí vem o terceiro ponto, que é julgamento pelo júri. Júri popular. Júri popular é sensível a argumentos que não necessariamente são jurídicos. Uhum. Aí você tem a cereja do bolo, que é a mídia. A mídia é terrível. A mídia condena pessoas. Todos nós sabemos disso, antecipadamente. E sempre existiu. Uhum. Se não é hoje pela internet, na época que eu estava no júri, jornais, televisão, isso daí é absolutamente devastador. Se a mídia eleger alguém como culpado e depois ainda vai esse caso para o júri, está condenado. Uhum. Então, o número de erros judiciários muitas vezes se concentram em julgamentos no júri, com estardalhaço da mídia e confissões forçadas. Perfeito, professor. Muito obrigado por esses esclarecimentos. Ficou muito claro. Acredito que para você que nos assistiu até aqui também ficou muito claro. Muito obrigado por sua audiência. E se você gosta desses temas, então já sabe, se inscreva aqui no canal, já dê o like nesse vídeo e também siga a gente lá no Spotify, no Conversando com o Nucci, onde toda semana tem um novo conteúdo para você. Até a próxima. Conversando com o Nucci. Penal e processo penal da atualidade.